Minha esposa queria um casamento aberto para dormir com o chefe casado dela, mas acabou sendo demitida depois que ele a denunciou por assédio. Então pediu divórcio e assisti ela implorar por uma nova chance. Minha esposa Claire e eu estamos casados há 15 anos e eu achava que tínhamos um relacionamento sólido. Temos 2 filhos, Jane, de 13 anos, e Martin, de 10, e eu realmente acreditava que éramos felizes juntos. Claire trabalha em uma empresa há cerca de 3 anos, e o chefe dela, Andrew, é um cara de pouco mais de 40 anos, também casado e com filhos. Cerca de 2 semanas atrás, Claire chegou do trabalho agindo de forma diferente, e eu percebi que algo a estava incomodando, mas não quis forçar nada. Ela ficou mexendo no celular mais do que o normal e sorria de um jeito que imediatamente me deixou desconfiado, como se estivesse compartilhando uma piada secreta com alguém. Perguntei se estava tudo bem e ela disse que só estava cansada do trabalho, mas a voz dela tinha um tom nervoso que eu nunca tinha ouvido antes. Na terça-feira passada, ela me chamou para conversar na sala depois que as crianças foram dormir e disse que precisava falar sobre algo importante. Minha primeira reação foi pensar que alguém tinha morrido ou que ela estava doente, porque as mãos dela tremiam e ela ficava mexendo na aliança de casamento. Ela respirou fundo e disse que estava pensando sobre o nosso casamento, sobre como nos distanciamos, e que queria que a gente considerasse abrir a relação. Fiquei completamente atordoado e minha mente ficou em branco por um momento. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela explicou que estava sentindo algo por outra pessoa e achava que deveríamos explorar outros relacionamentos enquanto continuássemos casados. O jeito que ela disse outra pessoa deixava claro que ela já tinha alguém específico em mente, e meu pensamento foi direto para o chefe dela, por causa de como ela vinha falando muito sobre ele ultimamente. Quando perguntei diretamente se era o chefe, Andrew, ela ficou na defensiva e disse que isso não importava, que o assunto era sobre o nosso casamento e como garantir que ambos estivéssemos realizados. Mas o rosto dela ficou vermelho e ela evitava me encarar, o que já dizia tudo. Eu disse que um casamento aberto não era algo que me interessava e que, se ela queria ficar com outra pessoa, então devíamos nos divorciar. Ela imediatamente voltou atrás e disse que não queria o divórcio, que me amava e queria manter a família unida, mas que também não conseguia ignorar os sentimentos que estava tendo. O tempo todo em que ela falava, eu só conseguia pensar em como aquilo tudo parecia ensaiado, como se ela já tivesse pensado em todos os ângulos e decidido que essa era a melhor forma de ter tudo ao mesmo tempo. Ela continuava dizendo coisas como podemos estabelecer limites e regras e que muitos casais fazem isso funcionar, mas tudo que eu conseguia imaginar era a reação dos nossos filhos se descobrissem que a mãe estava saindo com outro homem enquanto ainda era casada com o pai deles. Perguntei se ela já tinha se envolvido fisicamente com essa pessoa e ela jurou que não, mas a hesitação antes de responder me fez não acreditar em nada do que ela dizia. A conversa durou quase 2 horas, e no fim, eu me sentia completamente esgotado e confuso. Ela chorava e dizia que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, que só queria que os dois fossem felizes. Mas eu só conseguia pensar que aquilo tudo era só uma tentativa dela de conseguir minha permissão para trair sem sofrer consequências. Disse a ela que precisava de um tempo para pensar, e ela disse que entendia, mas me abraçou e sussurrou que esperava que eu considerasse, porque acreditava de verdade que poderia dar certo. Mal consegui dormir aquela noite, fiquei encarando o teto, pensando em todo o nosso relacionamento e tentando entender se eu deixei passar algum sinal. Na manhã seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido, fez o café da manhã para as crianças e conversava sobre os projetos da escola como se não tivéssemos tido a conversa mais devastadora do nosso casamento na noite anterior. Passei o dia inteiro no trabalho sem conseguir me concentrar. Um colega perguntou se eu estava bem, porque eu parecia péssimo. Quis contar o que estava acontecendo, mas também me senti envergonhado, como se eu não fosse suficiente para minha esposa ou como se tivesse falhado de alguma forma como marido. Quando cheguei em casa naquela noite, Claire tinha preparado meu jantar favorito e estava extremamente carinhosa, tocando meu braço enquanto conversava e rindo de coisas que nem tinham graça. Estava claro que ela estava tentando me agradar, e aquilo parecia tão manipulador e falso que eu quis confrontá-la ali mesmo. Durante o jantar, Jane perguntou por que a mãe estava tão feliz, e Claire respondeu que tinha tido um bom dia no trabalho, o que me deu vontade de gritar, porque eu sabia exatamente o motivo pelos quais os dias dela no trabalho andavam tão bons. Depois que as crianças foram para o quarto, ela retomou o assunto e disse que havia pensado nisso o dia todo, e que realmente acreditava que isso poderia fortalecer nosso casamento. Ela tinha vários artigos abertos no celular sobre casamentos abertos bem-sucedidos e ficava lendo estatísticas de quantos casais tentaram isso e acabaram mais felizes. Mas enquanto ela falava, tudo em que eu conseguia pensar era que ela já estava me traindo emocionalmente, e agora queria minha permissão para tornar isso físico. Finalmente, disse a ela que não concordaria com um casamento aberto e que, se ela queria ficar com outra pessoa, então precisávamos nos separar. Ela começou a chorar de novo e disse que eu estava sendo fechado, que nem sequer estava tentando considerar alternativas. E então disse algo que realmente me pegou, que achava que eu seria mais compreensivo, já que sempre apoiei sua carreira e suas ambições. O jeito como ela tentou justificar a vontade de dormir com o chefe como se fosse algum tipo de ambição profissional me fez perceber que ou ela estava completamente fora da realidade, ou achava que eu era idiota. Eu disse que iria me hospedar num hotel a cerca de 20 minutos de casa por alguns dias para clarear a mente, e ela entrou em pânico, dizendo que isso era uma reação exagerada e que deveríamos continuar conversando. Mas eu já tinha encerrado a conversa, porque cada palavra que saía da boca dela só me convencia ainda mais de que ela já tinha tomado a decisão do que queria fazer. Fiz uma mala enquanto ela me seguia pela casa implorando para eu não ir embora, dizendo que poderíamos resolver tudo se eu desse uma chance para ela se explicar melhor. Ela repetia que me amava e que isso não mudava nada entre nós, mas eu só conseguia pensar que ninguém pede para dormir com outras pessoas se realmente está apaixonado pelo próprio cônjuge. As crianças estavam no andar de cima fazendo lição de casa, sem ideia de que o casamento dos pais estava desmoronando logo abaixo.
Beijei as crianças de boa noite e disse que precisaria viajar a trabalho por alguns dias, o que me fez sentir péssimo porque odeio mentir para elas, mas também não conseguia contar a verdade. Jane perguntou se estava tudo bem porque a mãe parecia triste, e eu só disse que ela estava cansada e que tudo ficaria bem, embora eu mesmo não fizesse ideia se algum dia as coisas voltariam a ficar bem. Fui até o hotel e fiz o check-in, e o tempo todo parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Sentei na cama do quarto tentando processar o que tinha acabado de acontecer com meu casamento e com a minha família, e a pergunta que não saía da minha cabeça era: há quanto tempo isso vinha acontecendo sem que eu soubesse? Cerca de 1 hora depois, ouvi batidas na porta e soube que era Claire antes mesmo de olhar pelo olho mágico. Ela estava ali, chorando, com a maquiagem borrada, dizendo que precisávamos conversar e que eu não podia simplesmente fugir daquilo. Deixei ela entrar porque não queria causar uma cena no corredor, mas me arrependi na mesma hora, porque ela já começou um discurso dizendo que cometeu um erro ao ter trazido esse assunto e que, na verdade, não queria um casamento aberto. Mas então ela disse que não podia prometer que os sentimentos por essa outra pessoa simplesmente sumiriam, e que talvez pudéssemos encontrar um meio termo que funcionasse para os dois. Perguntei que tipo de compromisso ela tinha em mente e ela sugeriu que talvez pudesse manter apenas um relacionamento emocional com ele, mas continuar fiel a mim fisicamente, o que me fez rir alto, porque era uma ideia totalmente absurda. Disse a ela que ela já estava tendo um caso emocional e que pedir permissão para continuar com isso não era um compromisso, era só cinismo. Ela ficou irritada e disse que eu estava sendo injusto, que pelo menos ela estava sendo honesta comigo sobre seus sentimentos, em vez de simplesmente me trair, como muita gente faria. O fato de ela achar que merecia algum tipo de crédito por me contar que queria me trair, em vez de só fazer isso pelas minhas costas, mostrou o quanto ela já estava perdida. Discutimos por mais 1 hora e ela tentava todos os argumentos possíveis para me convencer de que isso poderia funcionar, mas cada sugestão só deixava mais claro que ela já tinha escolhido ficar com aquele cara e só estava tentando encontrar uma forma de fazer isso sem perder a vida confortável que tinha comigo. Por fim, disse a ela que precisava ir embora e que eu ligaria no dia seguinte para falarmos sobre os próximos passos. Ela chorava, implorava, dizia que não podia me perder e nem as crianças, mas quando perguntei se estava disposta a cortar todo o contato não profissional com o chefe e pedir transferência para outro setor, ela disse que isso não era justo e que não deveria ter que sacrificar a carreira dela. Foi nesse momento que eu tive certeza de que ela já tinha escolhido ele, e tudo o que estava fazendo ali era tentar manter os dois mundos. Estou escrevendo isso do quarto do hotel porque não consigo dormir e não sei o que fazer agora. Parte de mim quer lutar pelo nosso casamento, mas outra parte acredita que já acabou, e que eu só estou adiando o inevitável. Fico pensando nos meus filhos, em como isso vai afetá-los, e se eu deveria tentar fazer o casamento funcionar por causa deles. Mas também não quero que eles cresçam achando que esse tipo de relacionamento é normal ou saudável. Acho que estou buscando conselhos de pessoas que passaram por algo parecido ou que possam me ajudar a enxergar essa situação com mais clareza. Neste momento, sinto como se meu mundo tivesse virado de cabeça para baixo e eu já nem sei mais o que é certo ou errado. Atualização. Já fazem 2 meses que escrevi meu post e achei que deveria atualizar vocês sobre o que aconteceu desde meu primeiro post. Muito obrigado a todos que comentaram e me enviaram mensagens de apoio, isso realmente me ajudou durante os piores 2 meses da minha vida. Depois da postagem original, acabei ficando naquele hotel por 1 semana enquanto Claire e eu tentávamos decidir o que fazer. Tivemos várias outras conversas, e ela continuava insistindo que queria salvar nosso casamento. Mas toda vez que eu falava sobre ela cortar contato com o Andrew, ela arranjava desculpas para dizer que isso não era possível ou justo. Dizia que eles trabalhavam muito próximos, que todo mundo perceberia se ela começasse a evitá-lo de repente, e que ela não podia correr o risco de perder o emprego por isso. Eu respondi que ela deveria ter pensado nisso antes de desenvolver sentimentos pelo chefe casado, mas ela disse que eu estava sendo irracional, que as pessoas não escolhem por quem vão se apaixonar. Eventualmente, voltei para casa porque sentia falta dos meus filhos, e porque ficar em um hotel indefinidamente não era viável. Mas deixei claro para Claire que, embora estivéssemos morando sob o mesmo teto, estávamos separados. Contamos às crianças que a mamãe e o papai estavam passando por um momento difícil, mas que os dois as amavam muito. Eu podia ver a confusão e o medo nos olhos delas, mesmo sem entenderem completamente o que estava acontecendo. Claire tentava agir normalmente perto das crianças, sugeria atividades em família como noites de filme ou sair para jantar, mas tudo parecia forçado e constrangedor. Eu me pegava observando cada passo dela, procurando sinais de que ainda estava em contato com Andrew. Odiava o quão paranoico e desconfiado eu havia me tornado, mas não conseguia evitar. Ela ainda vivia no celular e fazia ligações em particular. Quando eu perguntava, dizia que era coisa de trabalho, mas o tom defensivo dela dizia outra coisa. Cerca de 3 semanas atrás, Claire chegou do trabalho com uma expressão abatida, e eu percebi que algo havia acontecido. Ela ficou calada durante o jantar e ficava me lançando olhares, como se quisesse falar algo, mas não soubesse como começar. Depois que as crianças foram dormir, ela pediu para conversarmos, e minha primeira reação foi pensar que talvez Andrew tivesse deixado a esposa e ela ia me pedir o divórcio. Mas, em vez disso, ela me contou que tinha sido demitida. No começo, meu cérebro nem conseguiu processar o que ela estava dizendo. Perguntei o que havia acontecido, e ela começou a chorar, dizendo que cometeu um erro, que Andrew a denunciou ao RH por comportamento inapropriado. Ela disse que tentou conversar com ele sobre a relação entre os dois, e que ele a rejeitou completamente, disse que era comprometido com o casamento dele e que o que ela estava sugerindo era inadequado. Ou seja, Andrew nunca esteve realmente interessado nela, e ela basicamente destruiu nosso casamento por alguém que nem a queria. Ela jogou fora um relacionamento de 15 anos por uma fantasia que nunca existiu de verdade. Perguntei exatamente o que ela disse ou fez para ser demitida, mas ela foi vaga.
Pelo que consegui entender, ela confessou seus sentimentos e sugeriu que eles tivessem um relacionamento. Ela repetia que cometeu um erro terrível e que agora percebia que o que tínhamos era muito mais importante do que uma paixão boba. Mas eu não conseguia superar o fato de que ela esteve disposta a destruir a nossa família por um homem que nunca esteve disponível, nem interessado de verdade. Essas últimas semanas têm sido extremamente difíceis. Claire está lidando com o desemprego e com a rejeição, e parece esperar que eu a console e a ajude a passar por essa crise, que foi totalmente causada por ela mesma. Ela vive dizendo coisas como "não acredito que fui tão estúpida e devia ter valorizado o que tinha com você", mas toda vez que ela fala, dá pra perceber que está mais arrasada pela rejeição do Andrew do que por quase ter perdido o casamento. O mais difícil é que ela tem me chamado de egoísta por não estar sendo mais compreensivo nesse momento difícil. Na semana passada, fui a uma viagem de esqui com meu irmão, algo que havíamos planejado há meses, e, quando voltei, Claire estava furiosa. Disse que não conseguia acreditar que eu a havia abandonado quando ela mais precisava de mim. Afirmou que foi cruel da minha parte ir me divertir enquanto ela lidava com as consequências de ter perdido o emprego, e que um bom marido teria cancelado a viagem para estar ao lado da esposa. Respondi que eu já não era mais o marido dela, pelo menos não de maneira significativa, desde que ela deixou claro que queria ficar com outra pessoa, e que eu não era responsável por consolá-la pelas consequências das escolhas que ela mesma fez. Mas ela rebateu dizendo que esse tipo de pensamento egoísta foi exatamente o que a levou a buscar conexão emocional em outro lugar, o que me deixou tão irritado que precisei sair da sala antes de dizer algo de que me arrependeria. A pior parte é que nossos filhos começaram a se envolver, e isso me parte o coração. Jane me perguntou outro dia por que eu não estava sendo mais gentil com a mãe, já que ela estava claramente triste por ter perdido o emprego. E Martin começou a perguntar se a gente vai se divorciar, porque um colega de escola comentou que os pais dele brigavam muito antes de se separarem. Claire tem chorado na frente deles com mais frequência, e eu consigo ver o quanto isso está afetando as crianças. Sei que, na cabeça deles, parece que eu sou o pai mau por estar sendo frio com a mãe em um momento difícil. Ontem, Jane chegou a me confrontar, dizendo que a mãe contou a ela que perdeu o emprego por causa de politicagem no escritório e que ela precisa do nosso apoio, e que ela, Jane, não entende por que estou sendo tão frio. Eu quis contar a verdade, explicar o que realmente aconteceu, mas também sei que não seria justo jogar esse peso sobre uma menina de 13 anos. Então só disse que, às vezes, os relacionamentos entre adultos são complicados e que estou fazendo o meu melhor para lidar com tudo. Mas então Jane respondeu que talvez eu devesse tentar mais, porque a mãe estava arrependida do que quer que tenha feito, e que todo mundo merece uma segunda chance. Ouvir minha filha defender a mãe e, na prática, me pedir para perdoar ela por tentar me trair com o chefe foi um dos momentos mais dolorosos de toda essa história. Eu sei que Jane não faz ideia do que está realmente pedindo para eu perdoar, mas mesmo assim parece que todo mundo só quer que eu supere e siga em frente. Claire começou a falar sobre fazermos terapia de casal e diz que está disposta a fazer o que for preciso para reconstruir a relação. Mas não consigo me livrar da sensação de que ela só está dizendo isso porque o plano com o Andrew desmoronou. Se ele tivesse correspondido, tenho certeza de que ela teria me pedido divórcio sem pensar duas vezes. E agora ela quer que eu finja que nada disso aconteceu, só porque o plano B dela sou eu. Venho pensando seriamente em pedir o divórcio, mas fico hesitando por causa do impacto que isso teria nas crianças. Meu irmão acha que eu deveria me divorciar, diz que o que ela fez é imperdoável, mesmo que não tenha chegado a trair fisicamente. Já minha irmã acredita que eu deveria tentar a terapia pelo bem das crianças. Sinceramente, não sei qual é a resposta certa, e me sinto preso nesse limbo horrível em que não consigo seguir em frente, mas também não posso voltar ao que era antes. Eu sei que preciso tomar uma decisão logo, porque esse estado de incerteza não é justo com ninguém. Só queria saber como distinguir um arrependimento genuíno de um simples lamento porque o plano dela não deu certo. Atualização 2. Já fazem 3 meses estive adiando essa atualização porque sabia que, ao escrever, tudo isso se tornaria mais real. Mas acho que devo isso a todos que têm acompanhado minha história, e quero agradecer. O apoio que recebi dessa comunidade significou mais do que vocês imaginam, especialmente nos momentos em que eu me senti enlouquecendo ou achava que estava sendo irracional. Desde a última atualização, passei muito tempo refletindo sobre o tipo de vida que quero para mim e para meus filhos. E percebi que não dá para continuar vivendo nesse estado de incerteza e ressentimento. Claire continuou insistindo na terapia de casal e repetia que poderíamos reconstruir nosso relacionamento e torná-lo até mais forte. Mas toda a conversa com ela parecia uma tentativa de me convencer a esquecer algo que eu jamais vou conseguir esquecer. O ponto de ruptura aconteceu há cerca de um mês, quando descobri que Claire ainda estava em contato com Andrew, mesmo depois de ter sido demitida. Descobri totalmente por acaso, o laptop dela estava aberto no balcão da cozinha, e apareceu uma notificação de um aplicativo de mensagens que eu não conhecia. Na mesma hora, soube que havia algo errado, ela não usaria um app alternativo para conversar com a irmã ou com amigas. Abri o aplicativo e encontrei semanas de mensagens entre ela e Andrew. Tirei fotos com meu celular, caso precise disso no processo de divórcio no futuro. A maioria das mensagens era ela pedindo desculpas pelo que aconteceu no trabalho e tentando convencer Andrew de que os sentimentos dela eram reais e valiam a pena ser explorados. Ele, por outro lado, repetidamente pedia que ela parasse de entrar em contato e deixava claro que não estava interessado. Mas o que realmente me atingiu foi o fato de que ela continuava atrás dele, mesmo enquanto me dizia que queria salvar o nosso casamento e que ele não significava mais nada para ela. Confrontei-a naquela noite, e no início ela tentou negar. Mas quando mostrei as mensagens, ela desabou e admitiu que vinha tentando manter algum tipo de conexão com ele. Disse que sabia que era errado, mas que não conseguia simplesmente desligar os sentimentos, e que achava que, se conseguisse algum tipo de encerramento com ele, talvez conseguiria se comprometer de verdade com o nosso casamento de novo.
Foi nesse momento que eu tive certeza absoluta de que o nosso casamento havia acabado. Porque, mesmo após perder o emprego e diante da possibilidade de divórcio, ela ainda estava mais empenhada em correr atrás do Andrew do que em consertar o que destruiu entre nós. Disse a ela que eu tinha terminado de tentar fazer aquilo funcionar e que entraria com o pedido de divórcio. O olhar de choque no rosto dela me mostrou que ela realmente acreditava que eu ficaria esperando indefinidamente enquanto ela resolvia o que sentia. Na semana passada, finalmente me encontrei com um advogado e iniciei o processo. Ontem, contei pessoalmente a Claire que já havia dado entrada no divórcio. Esperei até que as crianças estivessem na escola, porque sabia que ela reagiria com emoção e não queria que testemunhassem aquilo. Assim que falei, ela começou a chorar e a implorar para que eu reconsiderasse, dizendo que faria qualquer coisa para salvar o nosso casamento, que tinha sido uma idiota por jogar fora o que tínhamos. Repetia que Andrew não significava nada para ela, que estava confusa, passando por uma espécie de crise de meia-idade, e que agora sabia que eu era o único homem com quem ela queria ficar. O que mais partiu meu coração foi quando ela perguntou o que deveria dizer para as crianças sobre o motivo da separação da família. Vi um verdadeiro pânico nos olhos dela só de pensar em ter que explicar isso para Jane e Martin. Disse a ela que descobriríamos juntos a melhor forma de contar, mas que não mentiríamos sobre o motivo do divórcio, mesmo que não fossemos contar todos os detalhes. Ela me implorou para pensar nas crianças e sugeriu que tentássemos apenas uma separação por um tempo, em vez de pular direto para o divórcio. Mas eu lembrei a ela que na prática já estávamos separados há meses, e que nada havia mudado, ela só continuou mentindo para mim. Disse que queria que nossos filhos soubessem o que é um relacionamento saudável, e que manter um casamento onde uma das partes tentou trair a outra não era um bom exemplo para eles. A parte mais difícil da conversa foi quando ela me perguntou se havia algo que pudesse fazer para eu mudar de ideia, e eu vi um desespero genuíno nos olhos dela. Por um momento, quase hesitei, porque consegui enxergar ali a mulher por quem me apaixonei 15 anos atrás, por baixo de todas as mentiras e manipulações. Mas eu disse a ela que a pessoa com quem me casei não teria feito nada do que ela fez nos últimos meses, e que eu não sabia mais quem ela era, mas sabia que não era alguém em quem eu pudesse confiar meu coração ou meu futuro. Ela chorou ainda mais, dizendo que as pessoas erram e que o casamento é sobre perdão e atravessar juntos os tempos difíceis. Mas eu respondi que o que ela fez não foi um erro, foi uma sequência de escolhas conscientes que mostraram onde estavam as verdadeiras prioridades dela. A conversa durou quase 3 horas, e no final estávamos os dois emocionalmente esgotados. Ela me perguntou se eu achava que havia alguma chance de reconciliação no futuro, depois que ela trabalhasse em si mesma e me provasse que tinha mudado. Respondi honestamente que não conseguia me imaginar confiando nela novamente, e que precisava me concentrar em seguir em frente, em vez de me agarrar a uma esperança que provavelmente nunca se realizaria. Ainda não contamos às crianças sobre o divórcio, porque estamos tentando descobrir a melhor forma de fazer isso, e porque Claire ainda tem esperanças de que eu mude de ideia se esperarmos mais um pouco. Mas sei que adiar essa conversa só vai tornar tudo ainda mais difícil para todos. Jane e Martin merecem saber o que está acontecendo com a família deles, mesmo que a verdade seja dolorosa e confusa. Sei que os próximos meses serão extremamente difíceis, entre lidar com o processo de divórcio, guarda das crianças e aprender a fazer a coparentalidade funcionar. Mas, ao mesmo tempo, sinto que estou finalmente retomando o controle da minha vida, em vez de apenas reagir às crises que Claire provoca. Meu advogado diz que o divórcio deve ser relativamente simples, já que concordamos com a maioria das questões importantes, mas sei que isso pode mudar se Claire resolver lutar contra o processo. As crianças vão sofrer com isso, e eu odeio saber que elas vão se machucar por causa das escolhas da mãe. Mas também acredito que, no longo prazo, elas estarão melhor vendo os pais em relacionamentos saudáveis, em vez de nos verem fingindo que aquilo que tínhamos era normal ou sustentável. Estou planejando iniciar terapia para me ajudar a processar tudo o que aconteceu e garantir que eu esteja lidando com o divórcio e com a coparentalidade da forma mais saudável possível. Nunca imaginei que seria um pai divorciado aos 38 anos, mas estou tentando focar em construir uma vida boa para mim e para meus filhos, em vez de ficar preso ao quanto tudo saiu diferente do que eu esperava. Obrigado novamente a todos que me ofereceram apoio e conselhos nesse período tão difícil da minha vida. Atualização final. Quis escrever uma última atualização para encerrar esse capítulo da minha vida, já que tantas pessoas acompanharam e ofereceram apoio ao longo de toda essa jornada. Já se passaram quase 8 meses desde meu primeiro post e 6 meses desde que entrei com o pedido de divórcio, e fico feliz em dizer que o divórcio foi oficializado na semana passada. O processo acabou sendo mais complicado do que o esperado inicialmente, porque Claire passou por várias fases, mesmo após termos concordado com os termos, e tentou contestar diferentes pontos do acordo. Mas, no fim, conseguimos chegar a um acordo que funciona para todos os envolvidos. Estamos dividindo a guarda da Jane e do Martin, eles ficam comigo durante a semana e passam os fins de semana com Claire. Isso parece estar funcionando bem para as crianças até agora. Contar para elas sobre o divórcio foi uma das conversas mais difíceis que já tive na vida. Decidimos ser honestos, dissemos que a mãe delas desenvolveu sentimentos por outra pessoa e que não conseguimos superar as diferenças. Jane reagiu muito mal no começo e me culpou por não ter perdoado a mãe. Mas, com o tempo, ela começou a entender que existem coisas que não se resolvem apenas com um pedido de desculpas. Martin ficou mais confuso do que qualquer outra coisa, e perguntava constantemente se havia algo que ele pudesse fazer para que a mamãe e o papai voltassem a se amar, o que partia meu coração toda vez. Mas ambos começaram a fazer acompanhamento com uma psicóloga especializada em ajudar crianças a lidar com o divórcio, e estão se adaptando melhor do que eu esperava, considerando como o mundo deles foi virado de cabeça para baixo. Claire teve muita dificuldade com o divórcio, tanto emocional quanto financeiramente, e houve vários momentos em que ela tentou usar as crianças para me fazer sentir culpa e reconsiderar.
Ela dizia coisas como quanto estava triste sozinha no apartamento, ou como sentia falta da família, e, por um tempo, Jane me perguntava quase todos os dias se existia alguma chance de voltarmos a ficar juntos. Tive que ter conversas difíceis com os dois, explicando que, às vezes, os pais tomam decisões que machucam a família, e que, embora mamãe e papai os amem muito, não podemos mais ser casados. Tentei ser honesto sem prejudicar a relação deles com a mãe, o que exige um equilíbrio muito delicado que sigo tentando manter. Durante um tempo, foi doloroso ver a Claire desmoronando depois que o divórcio foi oficializado. Ela teve dificuldades para encontrar outro emprego, desde que foi demitida da empresa anterior, e acredito que a realidade de ter perdido Andrew e o casamento bateu com mais força do que ela imaginava. Houve algumas ocasiões em que ela me ligou chorando, pedindo para tentarmos de novo, e eu precisei lembrar a mim mesmo, e a ela, que coisas demais aconteceram para voltarmos ao que éramos. Há cerca de 3 meses, Claire finalmente encontrou um novo emprego, e ela parece estar melhor, tanto profissional quanto emocionalmente. Ela tem sido mais estável nas nossas interações e parou de comentar sobre reconciliação, o que facilitou bastante a coparentalidade para todos os envolvidos. As crianças já se adaptaram à nova rotina. Embora ainda fiquem tristes por nossa família ter mudado, estão prosperando à sua maneira. Quanto a mim, venho focando em reconstruir minha vida e descobrir quem eu sou como pai solteiro. Comecei a fazer terapia há cerca de 4 meses e isso tem me ajudado imensamente a processar tudo o que aconteceu e a voltar a confiar no meu próprio julgamento. Percebi que passei tanto tempo me perguntando se estava sendo justo ou razoável, que acabei perdendo de vista que o comportamento da Claire foi inaceitável, independentemente dos motivos. Ainda não estou namorando, porque quero focar nos meus filhos e na minha própria cura. Mas me sinto otimista com a ideia de talvez encontrar o amor novamente no futuro, com alguém que de fato queira estar comigo. Obrigado a todos que acompanharam minha história e ofereceram conselhos e apoio no período mais sombrio da minha vida. Se alguém que esteja passando por algo parecido estiver lendo isso, eu quero que saiba. É possível superar uma situação assim e sair do outro lado mais forte, mesmo que no momento pareça impossível.